Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de ciências. Nós vamos falar um pouquinho nessa semana 2 de adolescência e puberdade. É um assunto muito amplo, é um assunto muito complexo. Aqui nós vamos fazer uma revisão de alguns conceitos que provavelmente vocês já estudaram e depois nós vamos para a resolução dos exercícios. A primeira coisa, nós vamos começar falando sobre a adolescência. A adolescência é quando a pessoa está saindo da fase de criança e passando para a fase adulta. Então, esse caminho, essa transformação que ela vai sofrer, tanto na parte emocional, a parte hormonal, a parte fisiológica, o corpo dela vai se transformar. Esse período é o período da adolescência. Então, está saindo da fase de criança para entrar na fase adulta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 19 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente já define que a adolescência vai de 12 a 18 anos. Então, eles colocam que a adolescência, nós temos mudanças cronológicas de acordo com a idade. Conforme vai passando os anos, vão acontecendo mudanças no corpo do indivíduo. Aqui, o que nós temos envolvendo essa adolescência? Quando a pessoa está na fase de adolescente, alguns até falam assim, a fase de aborrecente, né? Porque nada tá bom, tá tudo ruim, nada tá dando certo, uma coisinha mínima é para fazer um drama daqueles, parece que o mundo desabou, que tá tudo perdido. Isso tem a ver com mudanças que estão acontecendo no corpo da pessoa. Então é uma fase de muita mudança. Às vezes a pessoa, ela não quer ficar daquele jeito, né? E de repente ela tá brava, uma coisinha ela faz uma tempestade, uma coisa simples que era para ser resolvida de uma forma simples, nossa, parece que o mundo acabou. Isso é normal, acontece e acontece com todos. Todos um dia passaram por essa fase. Alguns vivem a adolescência mais intensamente, de uma forma mais forte, vamos dizer assim, e outros nem tanto. Então isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Não é uma regra que todo adolescente vai ficar revoltado, que todo adolescente vai contestar tudo. Não. Isso daí é de cada organismo, mas faz parte da adolescência. Por isso que as pessoas chamam de aborrecência. As mães, às vezes, chega uma visita em casa, aí antigamente cumprimentava, que era bonitinha, que a gracinha. Agora passa e mal fala oi. Aquela coisa assim, sabe? Toda enfunada, né? Aí você fala, ih, tá na aborrecência, né? Por quê? É uma fase de transição, é uma fase de mudanças. Então, na adolescência, essa adolescência, ela vai envolver fatores emocionais. Então, esses fatores emocionais, a pessoa pode chorar muito, ela fica, às vezes, muito sentimental, principalmente as meninas, né? Costumam ficar muito sentimentais. A pessoa, ela tem estranhamento do corpo, parece que nada tá bom. Ai, aquela menina lá, nossa, ela é tão bonita, tudo que ela põe, nossa, tá lindo, eu tô horrorosa. Tudo que eu ponho, nada dá certo. Então, meu corpo não tá bom, nossa, eu podia ser mais magra, não, eu podia ser mais gorda, meu seio podia ser maior, não, meu seio podia ser menor. Então, ela tem um estranhamento com o próprio corpo dela. Depois nós temos aqui os fatores, deixa eu ir na ordem aqui, os cognitivos. A pessoa acha que ela vive o presente. Ela imagina que ela vai pensar no futuro. Não, mas eu estou passando por transformações, meu corpo ainda não está definido. Não, eu vou pensar que depois eu vou fazer uma faculdade. Nossa, não, eu quero viver o presente. O que importa é o hoje, é como se não houvesse o amanhã, né? Como diz a música, como se não houvesse o amanhã. Então, esses fatores cognitivos, ela quer viver o presente intensamente. Não importa o depois, importa o agora. Aí depois nós temos os fatores sexuais. Os fatores sexuais é porque nessa época
da adolescência, vai começar a ter um desenvolvimento dos interesses sexuais. O menino vai começar a prestar mais atenção na menina, a menina vai prestar mais atenção no menino. Coisas que não chamavam atenção antes, agora chamam a atenção. Então, aqui nós temos então esse aumento do interesse sexual. Tem alguns que já vão para o exibicionismo, né? Tá até citando na apostila de vocês, não é mentira. Alguns são mais acanhados, tudo bem. Tem outros que não, eles têm que se mostrar. É muito comum meninos na adolescência, vão para academia, porque agora, não, eu tô muito magro, eu tenho que ficar musculoso, eu tenho que ganhar massa muscular, vou comer um tanto de ovo, batata doce, né? A pessoa muda a alimentação querendo ganhar massa. Então a pessoa vem aí o quê? O exibicionismo. As meninas, não, agora eu vou usar uma blusa mais decotada, vou pôr uma calça mais justa, barriguinha à mostra, né? Cada caso é um caso. Mas tem tudo isso. Tem pessoas que realmente elas vão para essa parte do exibicionismo. Então isso acontece na adolescência. E depois, aqui nós temos os fatores sociais. Na adolescência é muito comum o adolescente querer quebrar as regras. Então, se isso é regra, então para mim não serve. Ele não quer seguir regra, porque ele acha que se ele seguir regra, tá errado, ele tem que contestar tudo. Para ele, ele não quer limite. Minha mãe é chata, porque mãe impõe limite, mãe põe regra, mãe pega no pé. Nossa, mas quando virar mãe vai ser do mesmo jeito. O pai, nossa, mas esse meu pai pega tanto no meu pé. Nossa, tem que dar hora para chegar. Nossa, que é isso? Quando for pai vai fazer da mesma forma. Então, por quê? Porque nesse momento parece que tá tudo errado, tá todo mundo pegando no pé. É comum, é uma fase, como nós falamos, é uma transição, são muitas mudanças acontecendo. A gente tem sim que tentar, por exemplo, os comportamentos, tentar controlar um pouquinho para facilitar um pouco essa adolescência. Mas então a adolescência vão envolver todos esses fatores. Por que acontece tudo isso? Essa mudança tão grande? Justamente porque nós vamos ter aqui, as mudanças hormonais, as mudanças fisiológicas, né? Então, a adolescência, então aqui no Brasil, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai aqui de 12 a 18 anos. E a puberdade? A puberdade já é o período que está dentro da adolescência, vai de 10 a 12 anos. A puberdade é quando vão começar a acontecer as mudanças mesmo no corpo da criança. Ela começa a se transformar. Então aqui, olha, nós temos mudanças hormonais, porque nessa fase, os hormônios da mulher, ela vai ter o estrógeno, progesterona, são hormônios sexuais sendo produzidos para que aconteça a ovulação, para que aconteça a primeira menstruação dela, para que ela desenvolva as características secundárias, as características femininas, secundárias femininas. Os meninos vão produzir testosterona, vão começar a produção de espermatozoide, vão desenvolver as características sexuais secundárias masculinas. Então a puberdade, a gente prestando atenção, ela está dentro aqui da adolescência. Então nós temos, além dessas mudanças hormonais, as mudanças morfológicas, que são as mudanças que vão ocorrer no corpo, por exemplo, nas meninas, né? Alargamento do quadril, desenvolvimento da glândula mamária, essas são características secundárias, crescimento de pelos na região pubiana. Nos meninos, alargamento dos ombros, mudança no tom de voz, tem crescimento na região pubiana também, mudanças fisiológicas, o funcionamento do corpo. Nós temos vários hormônios agindo. O menino, ele vai começar a ejacular, a produzir espermatozoide. O que é a ejaculação? A liberação do sêmen. O sêmen é ali que está o espermatozoide. A menina vai ter o que? A menstruação, vai começar a ovular e vai menstruar, que é aquela liberação de sangue menstrual. De sangue menstrual, uma vez por mês, né? Sangue menstrual.
E aqui nós temos, ó, envolve fatores biológicos, o corpo está com mudanças, e neuroendócrinos. Neuroendócrinos é a parte nervosa junto com o sistema hormonal. Porque para que aconteça, por exemplo, na mulher, o homem também, mas na mulher como exemplo, nós temos uma glândula que fica abaixo do cérebro, chamada de hipófise. Ela produz alguns hormônios que vão agir lá no ovário e aí a mulher vai produzir os hormônios sexuais femininos. No homem, tem essa glândula hipófise abaixo do cérebro, vai produzir hormônio que vai ser levado lá no testículo e lá vão ser produzidos os espermatozoides. E então nós temos o que? A parte nervosa e a parte hormonal agindo em conjunto para o funcionamento do corpo. Aqui, olha, alguns fatores que vão acontecer na puberdade. O estirão do crescimento é um crescimento maior nesse período. Então, na puberdade, às vezes a mão cresce muito, o pé cresce muito, não. A gente vai ficar completamente desproporcional, né? Mas ocorre um crescimento mais acentuado dessas regiões. O próprio corpo da pessoa, já falei estirão, dá uma esticada nessa fase de puberdade. A pele muda porque a pele vai ficar mais oleosa, então é muito comum nessa época da puberdade o aparecimento de cravos, espinhas, né? Por a pele ficar mais oleosa. O desenvolvimento das características sexuais secundárias, que são essas que eu falei, desenvolvimento da menina, desenvolvimento da glândula mamária, crescimento de pelos na região pubiana, alargamento do quadril. No caso do homem, alargamento dos ombros, mudança no tom de voz, também tem o crescimento de pelos. O desenvolvimento esquelético e muscular, então o esqueleto desenvolve mais a musculatura. Aqui nós temos também uma distribuição diferente de gordura pelo corpo, do tecido adiposo, do tecido de gordura pelo corpo. A pubarca, gente, nem são todos os livros, quando a gente está estudando, que traz sobre essa pubarca. Pubarca é quando começam a crescer os pelos na região pubiana. E aí nós chamamos isso de pubarca. Aqui nós temos a semenarca, quando acontece a primeira ejaculação. Então, quando o menino ejacula a primeira vez, libera aquele sêmen ou esperma, é a mesma coisa, né? Pela primeira vez, nós chamamos de semenarca. E nas meninas, a primeira menstruação é chamada de menarca. Não é monarca, que é marca de bicicleta. Nem sei se hoje em dia tem, como é que é. É que uma vez eu pus na prova, como se chamava a primeira menstruação, colocou monarca, marca da bicicleta, terminando até com K. Então aqui é menarca, é a primeira menstruação. Bom, então, pode prestar atenção assim, quando nós falamos que ocorre uma ação hormonal muito grande, um exemplo, quando está menstruada, a menina aí fala assim, nossa, ela está de TPM, tensão pré-menstrual. Gente, isso existe? Claro que sim, alguns mais, alguns menos. É muito comum, vamos supor, tá na sala de aula. Aí o menino vai lá, pede um lápis emprestado para a menina, né? Ela fala, que foi? Que coisa, me dá seco. Aí ele fala assim, tá de TPM. Realmente, as reações, às vezes a pessoa fica nervosa, às vezes ela fica chorona, aí na hora que ela tá brava, ela tá rindo, quando vê uma coisinha faz ela chorar demais. Outros já não vai acontecer isso, porque varia, como eu disse, de pessoa para pessoa. Então, são vários hormônios agindo no corpo ali. Então, realmente, quando vai acontecer essa menstruação, lá uma vez por mês, nesse período que vai acontecer a liberação do óvulo, que vai descer a menstruação, são muitos hormônios agindo no corpo da mulher. Então, por isso, acontece essas mudanças de humor, vamos dizer assim, esses fatores emocionais, eles ficam assim, à flor da pele. Realmente isso acontece. Às vezes a pessoa fala assim, frescura de menina. Eu digo que não é. Eu até falo que Deus podia dar um dia na vida de TPM e de cólica bem forte para os meninos, para eles poderem entender o que é isso, né? Porque como eles não passam por isso, para eles é frescura de mulher. E tá naqueles dias, né? Eles já falam assim. E não é uma alteração hormonal grande que está acontecendo no corpo.
Alguns têm cólica um pouco mais leve, outros têm cólica realmente forte, porque quando vai acontecer sair o fluxo menstrual, aquela parede é formada uma parede de sangue ali dentro do útero, porque ele vai se preparar caso receba um embriãozinho ali, né? Como não recebe nada, essa parede ela vai arrebentar, ela vai desgrudar ali para ela poder sair. Então imagina uma coisa arrebentando ali, aí dá aquela torcida, sabe? O útero ele vai contraindo para expelir aquilo, aí causa a dor. Claro que, como eu disse, né? Isso a gente sempre fala, varia de pessoa para pessoa. Bom, então nós temos a adolescência, que é essa fase saindo de criança para entrar na fase adulta, e a puberdade, que é quando estão acontecendo todas essas mudanças no corpo do indivíduo. A puberdade, ela não tem uma fase assim, é certo ou é errado. Alguns médicos, eles consideram assim, que uma puberdade precoce nas meninas seria em torno de 8 anos, ou antes de 8 anos, porque seria muito nova a menina, e os meninos antes de 9 anos, né? Também os meninos seriam muito novos. Então aí é considerado precoce, mas não tem assim, vai ser todo mundo com 10 anos, ou vai ser todo mundo com 11 anos. Não é uma regra isso, né? Varia de pessoa para pessoa. Depois, aqui no PET de vocês, vai falar um pouquinho também sobre os métodos anticoncepcionais. Vamos dar aqui uma comentada geral dos métodos, tá? Tem mais uma revisão. Nós temos a pílula anticoncepcional, que é a pílula que a pessoa toma. Ela tem que tomar no horário certo, não pode esquecer de tomar, porque às vezes uma pílula que esqueceu um único dia pode perder todo o efeito. Então essa pílula anticoncepcional, ela não deixa a mulher ovular. Se ela não ovula, não liberou o óvulo, não tem perigo de engravidar. A pílula do dia seguinte, geralmente são 2 comprimidos que a pessoa vai tomar. Já fala, do dia seguinte. O correto é tomar 24 horas após a relação sexual. Tem gente que fala, tomar antes, não adianta. Tem que ser 24 horas depois. Existe uma polêmica muito grande em torno da pílula do dia seguinte. Alguns não consideram essa pílula do dia seguinte abortiva, porque ela vai impedir a ovulação também, ela vai inibir essa ovulação, mas ela pode impedir também a fixação do embrião na parede uterina. Porque o que nós temos? Aqui, gente, olha, faz de conta, nossa, parece um palhaço aqui, ó, faz de conta, tá? Aqui nós temos os ovários, a tuba uterina e aqui seria o útero. Então, a mulher ela vai liberar o óvulo, isso é a ovulação, quando ela libera esse óvulo. O espermatozoide vai entrar, vai atravessar e aqui na tuba vai acontecer a fecundação, que é a união do gameta masculino com o feminino. Não é no útero, é na tuba que acontece essa união do gameta feminino com o masculino. Quando acontece isso, vai formar aqui um embrião. Primeiro forma o zigoto, que é a primeira célula, começa a crescer, formando o embriãozinho. Perdão. De 3 a 7 dias, alguns falam de 4 a 7 dias, o embrião vai descer e ele vai se fixar na parede do útero. Ele gruda na parede do útero. Por quê? Se o embrião ficar solto, vai cair embrião para um lado, vira embrião para o outro, pode deformar esse embrião. Então, esse embrião, ele vai se fixar na parede do útero, ele gruda na parede do útero para continuar o desenvolvimento até ter a formação da criança. Essa fixação do embrião na parede do útero, ela é chamada de nidação. Então, alguns dizem que essa pílula do dia seguinte, ela vai impedir essa nidação. Aí, por isso que alguns consideram abortivo, o embrião já foi formado. Se o embrião não fixar na parede do útero, ele vai ser expelido. É um embrião. Alguns não consideram o embrião um ser vivo porque dizem que não está formado. É um aglomerado ali de células. Outros já consideram um ser vivo, porque já teve a fecundação, ele vai agora desenvolver. Simplesmente vai crescer. Crescer para dar origem aí a um novo ser, até chegar a hora, claro, do nascimento. Então, isso, claro, cada um
pensa da forma que acha que deve, é a opinião de cada um e nós devemos respeitar todos. Se vocês perguntassem assim, e você, Cláudia, o que você acha? O embrião é um ser vivo? Eu, Cláudia, considero. Respeito quem não acha, mas eu acho que é um ser vivo. Porque para mim, a partir do momento que aconteceu a união do óvulo e do espermatozoide, formou esse zigoto, começou a crescer, esse aglomerado de células é o que vai dar origem ao novo ser. Um dia eu fui um aglomerado de células, vocês foram um aglomerado de células, né? E hoje nós estamos aqui. Então eu, Cláudia, considero um ser vivo. Então existe muita polêmica, porque alguns estudiosos dizem que essa pílula ela só inibe a ovulação. E outros dizem, em estudos que foram feitos, que ela impediu essa nidação, essa fixação do embrião na parede do útero para que ele completasse o seu desenvolvimento. Então aí sim seria considerado um método abortivo, né? Então existe uma polêmica aí. O diafragma, ele é colocado na entrada ali, na vagina ali, para impedir que o espermatozoide entre e encontre o óvulo se a mulher estiver ovulando. Só que o diafragma ele tem que ser utilizado, o correto, com espermicida, que é um creme que mata espermatozoide. A combinação dos dois teria uma eficiência maior, mas ele não é um método tão confiável. O DIU, dispositivo intrauterino. O DIU ele é formado de metal, ele é colocado dentro do útero e aí o que acontece? Ele vai matar os espermatozoides que entrarem. Mas esse DIU, além de matar os espermatozoides, caso escape um espermatozoide, o espermatozoide subiu, encontrou um óvulo lá, ficou feliz da vida, fecundou, forma um embriãozinho, ele também vai impedir a nidação. Então, alguns consideram um DIU abortivo também, mas aí também existe uma polêmica em relação a isso. Mas ele pode impedir também a nidação. A camisinha tem a masculina e a feminina, a mais usada é a masculina. A camisinha é extremamente importante, não só para impedir uma gravidez, como também para prevenir antes a gente falava doenças sexualmente transmissíveis. Hoje o termo correto é infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, infecções IST, infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente nós falávamos doenças sexualmente transmissíveis, eles vão mudando de nome. Então a camisinha, ela é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu já tomo a pílula anticoncepcional aqui. Tá bom, mas a pílula não vai impedir que você contraia uma doença, uma DST, né? Uma IST, que nós falamos hoje em dia. Então o ideal seria combinar com o uso da camisinha. A laqueadura é quando a mulher então não quer ter mais filhos, ela vai fazer a laqueadura aqui, ó, ela amarra, alguns dão um corte, outros só amarram a tuba para impedir que o espermatozoide e o óvulo se encontrem. A vasectomia. A vasectomia é assim, o homem tem lá o testículo, aqui tem o canal deferente que vai lá para a região do pênis, né? No desenho, olha que você viu, ó, beleza. Então aqui no testículo, nós não, os meninos, tem a produção do espermatozoide. E esse é o canal deferente que vai levar o espermatozoide até ele ser eliminado na ejaculação. Aí olha o que acontece. Na vasectomia, eles cortam esse canal deferente, amarram aqui esse canal deferente. Cortando o canal deferente, o espermatozoide não consegue sair. Então o homem não vai ejacular mais. Vai ejacular normalmente. Por quê? Primeiro, o esperma, sêmen ou esperma, não é formado só de espermatozoide. Ele é formado pelo espermatozoide, pelo líquido seminal, que é produzido pela vesícula seminal, e pelo líquido prostático, que vai ser produzido na próstata, que ele é esbranquiçado, ele é leitoso, branco. Então o homem não vai liberar o espermatozoide, mas ele continua liberando o líquido seminal e o líquido prostático. Existe uma polêmica com relação à vasectomia, hoje diminuiu um pouco, né?
Mas antigamente, principalmente lá os bem mais velhos, eles não... Homem, imagina fazer vasectomia, ele vai perder a fertilidade dele, então o homem vai ficar impotente. O que é um mito, isso é mentira. Porque para o homem ter o impulso sexual, para ele ter a relação, ele precisa do hormônio testosterona. O hormônio testosterona, ele é produzido aqui, no testículo, ele vai ser produzido aqui. Ah, mas você não falou que vai cortar o canal? Como é que vai sair o hormônio? Acontece que o hormônio não é transportado por esse canal. Esse canal transporta o quê? Espermatozoide. O que vai transportar o hormônio é o sangue que está circulando aqui ao redor. Então o homem, se ele fizer a vasectomia, que é uma cirurgia muito mais fácil do que a cirurgia da mulher, que a da mulher é como se ela estivesse fazendo uma cesárea, a recuperação é mais demorada, dá muitos pontos. Do homem a recuperação é muito mais fácil, é muito mais tranquilo de fazer. O homem não vai ficar impotente, porque o hormônio continua sendo produzido, transportado pelo sangue normalmente. Bom, então aqui nós falamos um geral desses métodos contraceptivos aqui, tá? Métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos, é a mesma coisa. Agora vamos para a resolução aqui das questões. É que esse assunto ele é muito amplo. Número 1. A puberdade é uma fase de transformações fundamentais para o pleno desenvolvimento da função reprodutiva e a perpetuação da espécie. Analise as afirmativas abaixo. Número 1. O rápido crescimento em estatura caracteriza a adolescência, sendo chamado de estirão puberal. Estirão puberal é estirão do crescimento. Então, realmente vai acontecer na puberdade. Verdade. Número 2. As mudanças corporais se devem ao aumento dos níveis dos hormônios sexuais. Na menina ocorre elevação dos níveis de estrógeno e progesterona, que são hormônios femininos, sendo o primeiro sinal o broto mamário. Isso é verdade. Uma das primeiras partes a desenvolver, a mulher começa a produzir, então, na puberdade, estrógeno, progesterona, e uma das primeiras coisas a aparecer nela é começar a desenvolver a mama. Esse início do desenvolvimento da mama é que a gente chama de broto mamário. Verdade, né? Número 3. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a puberdade é um momento cronológico compreendido pela faixa etária de 10 a 19 anos. Verdade. A puberdade é um período que está entre os 10 e 19 anos. Geralmente aqui nós falamos de 10 a 12 anos. A número 4. A puberdade envolve mudanças hormonais, morfológicas e fisiológicas que envolvem fatores neuroendócrinos. Verdade também. Então, todas são verdadeiras. Tá bom? Questão número 2. Geralmente, a adolescência é tida como um período de difícil compreensão, tanto pelos adolescentes quanto pelas pessoas que os cercam. Por isso, é comumente associada à fase de rebeldia, pois, letra A, a adolescência é uma fase complexa que envolve fatores emocionais, cognitivos, sexuais e sociais. Verdade, então a resposta já é a letra A. Número 3. São consideradas características sexuais secundárias em meninas. Essa questão aqui na apostila de vocês está como se fosse para assinalar. Quando vocês forem responder, vocês vão selecionar todas que estiverem corretas, tá? Aí eu vou colocar lá direitinho. Porque aqui, olha, características secundárias das meninas. Surgimento de pelos pubianos, sim. O alargamento do quadril também. E o surgimento do broto mamário também. Só não vai entrar a letra D. Órgãos sexuais compostos por ovário, útero e vagina. Isso daí já é o sistema reprodutor feminino, né? Não vai desenvolver, criar, surgir esse sistema só na puberdade, né? A pessoa já nasce com o sistema reprodutor, depois ela vai desenvolver as características secundárias. Então, A, B e C que são as características sexuais secundárias das meninas. Questão número 4. Os métodos contraceptivos podem agir de diferentes maneiras.
são métodos que também previnem ISTs, que é infecções sexualmente transmissíveis, e evitam a anidação do embrião respectivamente. Para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, o melhor aqui é camisinha. Para impedir a anidação, ou vai ser a pílula do dia seguinte ou vai ser o DIU. Aí, gente, olha, no desenho de vocês aqui, nós temos aqui, número 1 vai ser o diafragma, o número 2 é a camisinha feminina, número 3 a camisinha masculina, o número 4 a pílula anticoncepcional, número 5 é o DIU, dispositivo intrauterino, e a número 6 a pílula do dia seguinte. Então, para evitar doença sexualmente transmissível e anidação respectivamente, então vai ser o que? A camisinha, que é o 3, e o 5, que é o DIU, que é a letra B. O DIU impede a anidação. Quando a gente fala desses métodos contraceptivos aqui, tinha um professor meu que dizia o seguinte, ele falava muito assim, gente, são 100% seguros, o de maior eficácia aqui, esses aqui, olha, a chance na laqueadura, na vasectomia, de acontecer uma gravidez, né, de acontecer a liberação do óvulo na laqueadura, mesmo a mulher tendo feito aquela laqueadura ou passar espermatozoide na vasectomia, é muito pequeno, é desprezível. Existe lá uma chance mínima, praticamente desprezível, mas existe a chance mínima. Agora, desses aqui, olha, pode falhar? Pode. Pode acontecer de uma camisinha estar furada? Pode. A chance é pequena? É, mas existe. Então, o que a gente tem que colocar na cabeça, nessa parte de sexualidade, que é muito importante o quê? A pessoa ter consciência de tudo que ela está fazendo, para que caso aconteça alguma coisa, ela arque com as consequências daquilo. Porque a criança que está sendo formada, ou criança que foi formada ali, que está em desenvolvimento, ela não tem culpa de nada. Então o médico dizia, o professor dizia assim, qualquer coisa é correr com o enxoval. Porque, é 100% seguro? A chance aqui da camisinha, da pílula não funcionar, são chances pequenas, mas existe. Então, a pessoa tem que estar muito consciente de tudo. Por quê? Porque, assim, é uma consequência que ela vai carregar para a vida toda. Certo pediatra disse uma vez, a criança nasceu. Ele falou, não pediu para nascer. Então, tem que ser amado e bem cuidado. Então, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo e ter muita responsabilidade. Porque as atitudes, a pessoa pode tomar por impulso uma atitude que pode trazer consequências depois. Meata na adolescência, tá bom? A adolescência tá um turbilhão na cabeça da pessoa, mas ela tem que ter muita cabeça para tudo que ela está fazendo, porque pode ter consequências depois. E a adolescência, com tudo isso que está acontecendo, não é o momento ideal para se tornar uma mãe, se tornar um pai. Pode acontecer? Se acontecer, tem que assumir, é claro. Mas a pessoa tem que aprender o quê? A viver cada etapa da vida dela, sem atropelar. Cada momento, cada etapa, não precisa passar, como diz o carro na frente dos bois, não. Tem que ter um pouco de cabeça, um pouco não, muita cabeça, muita consciência do que a pessoa está fazendo. E isso é até um recadinho que eu deixo para vocês, sempre pensem e pesem muito tudo que vocês forem fazer. Nossa, mas é muito difícil. Nossa, você não sabe o que eu estou passando. Os hormônios estão ali à flor da pele. Não existe, eu estou com o meu namoradinho lá, tem que provar que me ama. Ninguém tem que provar nada para ninguém. A partir do momento que a pessoa fala isso, é porque ela já não gosta de você. Quem gosta não exige nada, não cobra nada. Só a simples presença de estar junto já é importante. E a pessoa sabe respeitar uma a outra. A Cláudia é a moda antiga? Sim, muito a moda antiga, né? Mas eu acho que é o que, apesar de tudo que nós vivemos
e nesse mundo do jeito que está, é o que constitui uma família sólida e é o que a gente precisa, né? Então, muito cuidado e muita consciência em tudo que vocês forem fazer, certo? Vivam cada etapa. Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. Não queira na adolescência viver o que um adulto vive. Até porque quando chegar lá na frente, você vai falar, ai meu Deus, queria voltar lá atrás, né? Então, fica um recadinho aqui para vocês. Tenham muito, muito juízo. E nessa época de pandemia, mais juízo ainda, né? Porque nós estamos rezando para as nossas vidas se normalizarem, se Deus quiser. Bom, esse vídeo ficou mais extenso porque esse assunto é muito grande, tem muita coisa para falar. Eu tentei resumir, é claro, mas por mais que a gente tente resumir, o assunto é muito complexo. Nós gastaríamos aí várias aulas só neste assunto. Mas espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, que vocês tenham entendido as questões. Qualquer dúvida é só vocês me mandarem, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima explicação. Tchau!